Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar. Qual é o nome da banda? Então vocês coloquem na agenda de vocês. Dia 31 de maio vocês vão tocar no Evangeliza Show da Santíssima Trindade. Verdade, mais tarde. Pegue sua Bíblia, Mateus, capítulo 26. A palavra de Deus diz que aquele que mata a sede de um pregador herdará o reino de Deus. Mateus capítulo 26. Versículo 25. Mateus 26. Podemos um pouquinho antes, versículo 20, onde fala da ceia. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: acaso sou eu, Senhor? Respondeu: aquele que se serviu comigo do prato que vai me entregar. O Filho do homem se vai conforme está escrito a respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? E Jesus respondeu: tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o texto fundamental da nossa fé. É o texto da Santa Missa, o momento da consagração, no qual o corpo de Cristo, isto é, o pão, é transubstanciado no corpo e o sangue transubstanciado. O vinho se transubstancia no sangue. É o ápice da nossa fé que está chegando aí. Nós vamos celebrar daqui a alguns dias a Páscoa do Senhor. No entanto, é preciso ressaltar uma palavra no meio de tudo isso. Aliás, mais que uma, mas vamos iniciar com ela. Jesus Cristo está à mesa com os 12 e dá uma ação de graças através do seu corpo e do seu sangue. Por que Deus faz esse movimento diante dos apóstolos e fala de uma nova e eterna aliança? Porque Deus, todas as vezes, e nós ouvimos hoje na Santa Missa, falar de novo de nova aliança? Porque Deus quer tanto ressaltar uma aliança com o seu povo escolhido, desde Abraão até Jesus Cristo.
A ação de graças é algo simplesmente divino. Por quê? Porque a palavra graça, gratia, ela significa o próprio Deus. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, me dá uma graça, faça com que eu alcance uma graça. Daqui a pouco nós vamos trabalhar esse alcançar a graça. Nós estamos pedindo que o próprio Deus venha até nós, para que verdadeiramente faça uma obra sobrenatural no natural. Sobrenatural Ele, no natural nós. No entanto, quando nós pedimos uma graça, na verdade nós estamos pedindo que Deus venha até nós. Por quê? Porque se eu perguntar para vocês, não vale apontar lá para o sacrário. Se eu perguntar para vocês, aonde está Deus? Vocês certamente, se não tivesse o sacrário, ia dizer, em tudo, todas as coisas, várias respostas. Mas Deus diz a Sagrada Escritura que Ele está no céu. E a palavra céu na teologia significa lugar oculto. Deus está no oculto. Por quê? Porque quando nós rogamos a Deus, é Deus quem se revela a nós. É Ele quem desce até nós. Então, quando eu peço uma graça a Deus, eu estou pedindo que Deus, que está no oculto, se revele e desça até mim. Então não dá para dizer que eu alcancei uma graça, mas que eu recebi uma graça. Eu recebi a presença de Deus em minha vida. Eu recebi a presença de Deus numa cura. Eu recebi a presença de Deus no milagre. Eu recebi a presença de Deus em tantas outras coisas, no livramento. Deus é quem vem até nós. Santo Agostinho tem uma frase interessante. Aliás, duas, que eu vou trabalhar com vocês. A primeira, ele diz assim: na busca por Deus. Então, quando nós sentimos o desejo de buscar a Deus, Santo Agostinho vai dizer: na busca por Deus, Ele se adianta e vem ao nosso encontro. Então, quando você saiu da sua casa, do cabeleireiro, sei lá onde você veio, de qualquer lugar, quando você saiu da onde você estava para vir a este grupo de oração, Deus se adiantou e se colocou do lado de você e te acompanhou até aqui. Porque Ele viu o seu desejo de estar aqui para louvá-lo, bendizê-lo, também pedir uma bênção, é claro, e agradecer. A segunda frase de Santo Agostinho, para que possamos entender o momento da Santa Missa. Santo Agostinho vai dizer assim: o que é a fé? Fé é escrever uma folha em branco o seu nome. Fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela. Isso é fé. Eu assino uma folha em branco e deixo que Deus escreva nela. O que é esta folha em branco, senão a minha própria vida? Senão o meu despojar-se diante de Deus, para que Deus venha fazer o que Ele quiser de mim. Eu falei duas, mas me vem o Espírito Santo, me sopra aqui uma terceira frase de Santo Agostinho: ama-me. Santo Agostinho disse a Jesus: ama-me, pede o que quiser. Deus, que é graça, quer que nós então estejamos dentro dessa dinâmica, que realmente é a graça de Deus, no momento da transubstanciação, no momento da consagração do corpo e sangue de Jesus, mas no pós-momento, que é depois que eu recebi o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia, e agora estou sentadinho no banco para fazer o meu momento com Jesus. Para entender toda essa dinâmica de Deus, nós precisamos entender o que é a pessoa humana. Se eu perguntar para você, o que é o ser humano? O que você me responde? Vou te ajudar. O ser humano, ele forma uma unidade de 5 dimensões, que não se separam. Não se separam.
O ser humano, ele é corpo, DNA. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo, ali começou então o DNA a ser formado. Então, se eu perguntar para você, o que se parece com a sua mãe? Você fala, o nariz é da minha mãe, a boca do meu pai, não sei o que lá, me parece o jeito de andar, porque o DNA é formado na relação então de homem e mulher. O ser humano, ele é alma, porque no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, Deus sopra o seu ruar. O sopro divino invade o útero feminino e ali a alma se junta àquele momento da primeira célula do ser humano. Por isso que a igreja diz não ao aborto. O ser humano é corpo, alma e razão. Descartes vai dizer, penso, logo existo. Se eu penso, então eu tenho, a partir da minha razão, definir o que é profundo, o que é raso, o que é alto, o que é baixo, o que é escuro, o que é claro, e poder pensar que eu sou um ser vivente. Quarta dimensão, o ser humano é um ser social. Quando eu me relaciono com o outro, sem querer mudar aquilo que o outro é, então eu acabo demonstrando aquilo que eu sou de verdade, e o outro concomitantemente mostra também aquilo que ele é para mim. E nessa relação dialética, eu e o próximo, eu e o tu, se transformam no nós. Então a gente entende, começa a entender o que é a Eucaristia e o que é essa ação de graças quando eu sento no banco, porque quando eu me relaciono, eu com o tu, Jesus, nós nos tornamos nós. E se tornando nós, na verdade, nós nos tornamos uma só realidade. Porque na Eucaristia, ela é completamente diferente do que eu ingerir qualquer outro tipo de alimento. Se eu como um pedaço de carne, esse pedaço cai no meu estômago, o suco gástrico é lançado sobre ele, ele dilui as propriedades da carne, passa pela corrente sanguínea, então eu fico fortinho. Fortinho, não é gordinho. Fortinho. Com a Eucaristia não é assim. A carne se tornou parte de mim. Mas quando eu recebo o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, eu mergulho na Eucaristia. Então o catecismo da Igreja Católica vai dizer que eu sou cristianizado. Eu me torno outro Cristo. Então quando eu faço a ação de graças, o eu e o tu, que é Jesus, se torna nós, na verdade, uma só dimensão. Eu sou um ser, quinta dimensão, político. Porque eu posso decidir. A Grécia Antiga, ela traz o conceito de politikos. O que é o politikos? É aquele que olha e pensa em todos. Eu preciso tomar uma decisão e para o bem comum essa decisão é a melhor porque vai abarcar a todas as pessoas. Na Grécia Antiga existiam dois tipos de povos, os politikos e os idiotes, que aí vem a palavra idiota. Idiota significa aquele que olha para o seu próprio umbigo, aquele que olha apenas para si e não vê, não consegue enxergar a necessidade do outro. O ser humano, por natureza, é politicamente. Acho que a gente precisa ir lá no congresso dar essa pregação. Bom, mas vamos lá. Deus sabe dessas dimensões: corpo, alma, razão, ser social e um ser político. Não se separa. Então está errado dizer na Santa Missa, está errado. Pela alma dele, está errado. É pela pessoa. Quem sobe para Deus não é a alma, porque a alma é sopro, é ruá. Ruá que mergulha no corpo e faz uma só unidade, faz com que aquilo exista como pessoa. Então nós rezamos na Santa Missa pela pessoa que subiu até Deus. Essa dimensão que faz essa unidade do homem é toda essa dimensão que deve dar ação de graças a Deus.
Quando nós pedimos a Deus que Deus venha até nós, é toda essa dimensão que Deus age em nós, como um ser unitário, como uma pessoa única, mas também como uma pessoa que faz parte de uma comunidade. Quando Jesus Cristo tomou o pão e deu graças, e disse: tomai todos e comei, tem um sentido. Mas o sentido que eu queria trabalhar aqui também na ação de graça é quando ele toma o cálice em suas mãos. Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue. Aqui é a chave de leitura para nós entendermos também o que é viver uma ação de graças após a consagração. Cálice em hebraico, e Jesus é judeu, se chama kos. Kos significa destino. Quando Jesus toma o cálice em suas mãos e diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, ele está dizendo: tomai todos e bebei do mesmo destino que eu terei. Se você pegar a sua Bíblia agora e abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai estar escrito assim: e recebereis uma força do alto, a do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. Está quase certo a tradução, porque ela tem um errinho aí, que quando você vai no texto grego, que é o idioma que foi escrito no Novo Testamento, você traz então verdadeiramente o sentido dessa palavra, que é: e recebereis uma força, ok, que virá do alto, a do Espírito Santo. Agora é que muda. No grego está: caireis testemunhas mártires. Não sereis minhas testemunhas, e sereis os meus mártires. Mártir é aquele que dá a vida pelo próximo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para sermos homens e mulheres que dão a vida para o próximo, que vai morrer para a causa de Deus, pelo nome do Senhor, que vai não morrer apenas biologicamente, como nossos irmãos estão morrendo no Oriente, nas mãos então do Estado Islâmico, mas morrer também no dia a dia, em cada momento então que eu tenho essa relação com o meu irmão. A minha ação de graças, na verdade, é uma conversa íntima com Deus, para que Deus possa agir em tudo isso que nós já falamos, para que eu simplesmente seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo é aquele que está disposto a morrer pelo outro. O texto que nós vamos ler daqui uns dias da Semana Santa vai dizer que Pedro e João correram para o túmulo, e João, como era mais novo, correu mais depressa e chegou primeiro, mas não entrou no túmulo. Pedro passou à sua frente e entrou. Aí as pessoas dizem assim: não, Pedro deixou passar porque ele era o chefe. O João deixou Pedro passar porque ele era o chefão. Não. Sabe por quê? Porque quem ama não faz questão de ser o primeiro. Porque na ação de graça se configura com Jesus Cristo. Porque as coisas de Deus, elas são incompreensíveis. O primeiro é o último. E o que chega às 7 da manhã recebe o mesmo pagamento do que chega às 5. Só que tem uma vantagem, né? Quem chega às 7 da manhã fica mais tempo na presença de Deus. E quem se converte perto da morte fica menos tempo. O que Deus quer verdadeiramente nos mostrar, que o momento de ação de graças é compreender tudo aquilo que aconteceu antes e partir para uma vida verdadeiramente configurada com Jesus. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Não está mandando a gente embora. O padre, o diácono não manda a gente embora. Não é para você ir embora fazer a macarronada domingo em paz. Não. Você foi alimentado pela palavra de Deus. Porque nós somos alimentados na Santa Missa 2 vezes. A primeira pela palavra de Deus. E Santo Anselmo vai dizer: fides quaere intellectum. A fé procura entender, porque a fé entra pela escuta, desce até o coração e sobe para a razão. É uma fé crítica,
Não é uma fé alienada. Porque a fé alienada, ela ouve então, abre aspas, um líder na frente, dizendo para o outro que está sentado: se você não der 100 reais, 200 mil, 3 mil reais, Deus não vai te curar. Isso é uma fé alienada. Quando a pessoa enfia a mão no bolso e acha que pode comprar Jesus Cristo, ou a graça de Deus. Na Sagrada Escritura existe um texto, no qual um homem pediu para para Paulo, que gostaria do mesmo dom que ele tinha, e ele pagava quanto fosse possível. E Paulo fez o quê? De graça eu recebi, de graça eu dá, afastai de mim. Vá para longe, mal. Porque não é isso que Deus quer de nós. A ação de graças, quando nós sentamos após a Eucaristia, é uma ação de graças de interioridade, de intimidade. Mas aí eu pergunto para você: você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com o Senhor? Será que a tua intimidade, ela é tão profunda assim que faz com que você ouça a Deus? Ah, diácono, mas você fala que ouve a Deus, eu nunca ouço a Deus. Ah, uma mulher chegou para mim e falou assim: eu sei por que o senhor ouve a Deus. Eu disse: sabe? Sim. Então me diga. Porque você é um homem ordenado. Eu falei: não. Porque o que nos faz dignos não é eu ser ordenado e você não. O que nos faz digno é o batismo. O sacramento do batismo é que nos coloca no mesmo nível, na mesma proporção de amor diante de Jesus Cristo. Porque é o batismo que fez com que eu mergulhasse na morte e ressurreição de Jesus. Então, se você sair daqui hoje e te perguntar o que é batismo, você certamente, acredito que vai responder que batismo é mergulho na morte e na ressurreição de Jesus. Deus quer que sejamos íntimos dele. Então eu vos pergunto: quantos minutos você fica na presença de Deus? Santos Dumont, inventor do relógio de pulso, esse relógio de pulso é o instrumento que mede a tua intimidade com o Senhor. Para que quando você receba o corpo e o sangue dele e sente no banco no momento de ação de graças, você saiba que aquele momento é de intimidade, de silêncio, de profunda introspecção, no qual você e Deus vão se relacionar, no qual você e Deus vão ter uma intimidade de servo com o Senhor, do Senhor com o servo. Porque o momento de ação de graças é um momento de nós fazermos uma pergunta de comprometimento, que nós já tivemos antes. Eu já disse isso uma vez aqui em outra pregação. Nós nos comprometemos com Jesus na Santa Missa, e eu vou provar para vocês. Quando então o Padre João ou o diácono vai até a mesa da palavra, eu olhei para lá porque a mesa da palavra não vem para lá, e aí o diácono, vamos dizer o diácono, diz para vocês: vamos supor que nós estamos na missa agora, tá? Agora, faz de conta que nós estamos na missa. O Senhor esteja convosco. Aí eu vou falar. É para fazer tudo o que vocês fazem na missa, tá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O que vocês fazem? Ótimo. Vocês não falam glória a vocês. Primeiro fazem tríplice sinal da cruz, não é isso? Esse é o momento do comprometimento com a palavra de Deus. Abençoai, Senhor, a minha mente para que eu entenda a tua palavra. Abençoai meus lábios para que eu a proclame. Abençoai meu coração para que eu viva. Que eu entenda, que eu proclame, que eu viva. O comprometimento com a palavra de Deus, ele se estende ao ato de ação de graças depois da comunhão. Porque no ato de ação de graças eu faço o segundo movimento de comprometimento com Deus. Eu faço a pergunta-chave: que queres que eu faça, Senhor? A mesma pergunta que São Paulo apóstolo falou para Jesus: que queres que eu faça, Senhor? Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês: ser cristão católico
apostólico romano, não é fácil. Porque nós somos a igreja da cruz e a igreja da ressurreição. Nós não somos só a igreja da ressurreição. Aqui as coisas não são fáceis. Aqui as coisas às vezes são difíceis. Porque quem quer seguir Jesus Cristo tem que tomar a cruz e seguir. E cruz é sofrimento. Que momento você está passando hoje na sua vida? Por exemplo, tem mulheres que têm seus esposos alcoólatras. Está na cruz. Filhos que estão nas drogas. Está na cruz. Homossexualismo, que não é entendido pela sociedade, tem toda aquela questão que circunda o homossexual. Está na cruz. As pessoas que são acometidas com soro positivo, AIDS, está na cruz. Com câncer, está na cruz. Pessoas que sofrem com, por exemplo, um filho que tem um retardo mental, está na cruz de Cristo. Essa igreja mostra para nós que existe dentro do seu corpo, da sua comunidade, crucificados. E às vezes, esses crucificados, às vezes a gente quer um pouquinho longe de nós. Quando Jesus diz a nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Nós somos a igreja da ressurreição. Quando nós estamos felizes, quando tudo dá certo, quando o emprego chegou, quando o cargo dentro daquele emprego você foi então contemplado, quando você entrou para a faculdade, quando você se formou, quando você arrumou um emprego dentro da sua área, e tudo se torna feliz. Quando você casa, quando o camarada pede a menina em casamento, que fica enrolando, quando a menina responde sim, né? Uma brincadeira. Quando o esposo olha para os olhos da esposa e diz: eu te amo. Quando a esposa diz: eu te amo. Não, ela sabe, não tem negócio de saber. Tem que falar: eu te amo. Negócio de sabe é furado. Quando o esposo entende que todos os dias ele tem que morrer para que a sua esposa tenha vida. Quando a esposa entende que todos os dias ela tem que morrer para que ele tenha vida. Quando o filho recebe o olhar do seu pai, que é tão durão, é o pai, e diz: eu te amo, filhão, estou com você no que deve é. Eu te amo, filha. Um dia, vou contar um testemunho para vocês. Eu estava fazendo um processo de casamento. E no processo matrimonial, aqueles que querem se casar, põe a mão sobre a Sagrada Escritura e faz o juramento. E se o ministro acha que existe algum problema entre o casal, no meio do processo matrimonial ele pode separar o casal, falar primeiro com a mulher, com a menina, e depois falar com o rapaz. E eu senti que tinha um problema. Então eu falei para o rapaz: fica lá na igreja, que agora o processo matrimonial pede que vocês se separem, que eu preciso fazer umas perguntas íntimas para ela, e depois só você sozinho. Tá bom. Eu olhei para ela e disse: e aí, filha, o que está acontecendo? E ela respondeu para mim: eu não quero me casar, mas eu estou sendo obrigada a se casar, porque o meu noivo quer que eu case, obrigado, porque eu estou grávida. Eu falei: muito bem. Seu pai e sua mãe sabem que está grávida? Não. Quer que eu conte? Ah, eu quero, porque eu não tenho coragem. Me dá o telefone. Peguei meu celular. Peraí, eu estou um pouco ocupada. Fala com meu esposo. Passou com o esposo. Seu Zé, tudo bem? Tudo bem. Seu Zé é o diácono da igreja. Sei, minha filha foi aí, né, fazer o... O que foi? Eu falei assim: posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. O senhor gosta de criança? Eu amo. Beleza, o senhor vai ser avô. E eu vi quando ele falou: que bênção, você é avô. A mãe gritou: o quê? Aí, olha o que é Deus. Olha o que é intimidade com Deus.
falei, Senhor José, vem buscar sua filha aqui na igreja. Entra pela outra porta. Porque senão o rapaz ia ver ele entrando, né? Ele entrou. Quando ele entrou na sala, que ele olhou para o pai, ela começou a chorar. E o pai olhou para ela e disse: filha, você é minha filha a todo e qualquer momento. Eu te amarei e te amo sempre. Assim são as pessoas que têm intimidade com Deus. É assim. Depois, quando eu chamei ele, quando ele percebeu que ela não estava, ele disse: ela foi embora? Eu disse: foi. Senta aqui, vamos conversar. Eu fui falar para ele sobre o amor. Eu tinha que reconquistá-la, porque ela seria a mãe do filho dele, ou da filha dele, para sempre. Não tinha mais volta. Eu amo, ele chorava e dizia: mas eu amo essa mulher. Eu falei: por que maltrata ela? Porque não tem a dimensão da intimidade com Deus. Naquele mesmo dia eu vi a intimidade do pai dela com Deus e vi a falta de intimidade do jovem com Deus. Porque quem ama, o amor não faz sofrer. O amor verdadeiro não faz com que a outra pessoa sofra. A ação de graças é para a gente descobrir diante de Deus se realmente nós amamos Deus. Você ama Deus? Se eu perguntar, você vai dizer sim? Eu sei que você vai responder sim. Só que as pessoas estão fazendo o seguinte: olha a providência do copo de água. Aqui está um copo. Esse aqui é um reservatório. Ele preside água para que eu beba. Eu preciso do copo. Mas eu necessito da água. Porque necessidade significa que traz vida para mim. O copo, eu vou precisar dele. Como eu preciso desse microfone para vocês. Daqui a pouco eu não vou precisar nem mais do microfone, nem mais do copo. Mas da água, eu vou necessitar. Deus é a água. Às vezes, nós temos a pachorra de fazer de Deus o copo, para poder manipular. Só que Deus não é manipulado, porque Deus é a água. Como Ele é a água, assim como a água, ela passa por meio de nossos dedos e nós não conseguimos agarrar. Nós precisamos entender realmente quem é Deus na nossa vida. Porque o momento de ação de graças é aquele que faz com que eu ame esse Deus. Volto a dizer: com que amor você ama a Deus? Existem 4 tipos de amor. Quando você pega o texto do Novo Testamento, ele mostra, ele escreve lá o tipo de amor que está falando. Quando vai para traduzir, traduz amor. Mas no grego, 4 tipos. Primeiro tipo: amor de porneia. O que é amor de porneia? É amor de interesse. Então eu me aproximo aqui do irmão, tem esse terço bonito, deve ser cheiroso esse terço. E eu quero aquele terço para mim. Eu faço amizade com ele, eu cito o nosso nome. Faço amizade com o Manuel, olha aí. Faço amizade com o Manuel, vou na casa do Manuel, como uma pizza na casa dele de 4 queijos, estou dando a dica, tá? Aí, um dia eu chego com o Manuel e falo: poxa, Manuel, esse terço seu é lindo, cara. Você gostou, Diabo? Gostei. Ele tira do pescoço e fala: então toma, teu. Aí no outro dia eu encontro com um, como é seu nome? Kaique. Aí o Kaique olha para mim e fala: ô Diabo, tudo bem? Você tem visto o Manuel? Aí eu respondo para ele: Manuel, cara, eu não conheço esse cara. Amor de porneia é amor de interesse. Eu me aproximo do outro apenas com interesse. Quando eu vou pregar retiro para jovens, eu digo:
para as meninas. Meninas, cuidado com o amor de Cornélia nos meninos. Depois que eles conseguiram o que querem, pode ser que eles não queiram mais ficar com vocês. O amor de Cornélia é de interesse. Nós temos amor de Cornélia por Deus, será? Será que nós, às vezes, não manipulamos Deus para apenas pedir aquilo que nós verdadeiramente desejamos e depois esquecemos? Será que a minha fé é fé de amor de Cornélia? Porque se a minha fé é com Deus, se o meu relacionamento com Deus é de amor de Cornélia, então a minha ação de graças não está acontecendo. Segundo tipo de amor, amor de filia, é amor de amizade. Esse Jesus diz que é bom. Porque ele diz para os apóstolos: eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigo. Porque um amigo é aquele que mostra para o outro as suas limitações. Jesus mostrou sua limitação, porque ele chorou diante dos amigos. Jesus mostrou sua limitação, porque ele suou sangue. Jesus mostrou sua limitação quando disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Menor versículo da Bíblia, João 11:35. E Jesus chorou. O amigo é aquele... Existe uma frase entre os homens, agora só para os homens que estão aqui. Essa frase, homens, ela tem um autor. Está assinadinha lá. O autor é Satanás. Ele é o autor dessa frase. É a seguinte: o homem fala assim: não é tudo que se conta para a mulher. Não é tudo que se conta para a mulher. Continua assim. Você está fazendo direitinho o que o demônio quer. Porque quando você não conta, você não tem amor de filia para com o seu par, você abre uma lacuna entre você e ele. E essa lacuna, ela é preenchida pelo demônio. Porque vem a mentira, conta tudo, vem a infidelidade, vem a traição, vem o adultério. Acabou o casamento, acabou o namoro, acabou o noivado, acabou. Amor de filia é importante, porque então um diante do outro, desde o namoro até o casamento, vai dizer: olha, ou de mulher com mulher, amizade de homem com homem, vai dizer: amigão, olha, isso aqui eu não sou muito bom, preciso da sua ajuda. Preciso, cara, eu não consigo alcançar essa nota. Meu dedo não obedece. Como é que eu faço aqui? Me ajuda. Então, quando nós temos um amigo, nós contamos nossa vida para esse amigo, e esse amigo tem que carregar aquilo que só o padre tem, é verdade. Ele carrega o segredo de confissão. O amigo é aquele que carrega o segredo de confissão. Senão eu chego aqui para a minha irmã e falo: minha irmã, olha, eu tenho um problema, é assim, minha falha. Você me ajuda, você é minha amiga. Ela: não, mas o diabo, pode deixar. Você não conta para ninguém? Não conta não. Aí ela olha para ele e fala assim: eu tenho um negócio para te contar. É porque eu confio em você. Aí conta para ele. E ele conta para ele, porque ele confia nele. E ele conta para ela, e ela conta para ele. Quando eu entro na comunidade, todo mundo está sabendo do meu segredo, que era com a minha amiga. Por isso o segredo de confissão. Amor de Cornélia, amor de filia, terceiro amor eros. Não é erótico pornográfico, está errado. Amor eros significa amor de posse. Um dia, quando ele te pedia em casamento, quando o homem pede a mulher em casamento, quando ele diz assim, né, prepara, leva com fazão, né, uma dica, né, vai economizando. Aí fala para o garçom: ó, eu pedi um champanhe dentro do copo, botar um anel de quando ela for beber, ela olha o anel. Aí eu me ajoelho no meio do fazendo e digo: você quer casar comigo, né? Toda aquela coisa. Quando o homem pede uma mulher em casamento, ele está exercendo, ele está trazendo ao concreto o amor de Eros.
Porque Ele está dizendo para ela: eu quero que você seja minha por toda a vida. É posse. Minha. E quando a mulher, né, aí toda, depois de toda aquela coisa, né, ela fala: não, eu aceito. Ela também está dizendo ao homem: eu também desejo este amor eros para com você. Assim é com Deus. No momento de ação de graças, quando então eu digo para Deus: que queres de mim? É porque eu estou aceitando em mim e na minha vida o senhorio de Jesus. Eu estou dizendo: Senhor, eu quero que o ser totalmente teu. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Jeremias. Que queres de mim, Senhor? E quando Deus responde a nós aquilo que Ele quer, Ele também está professando o quê? Quero que você seja meu. Então nós precisamos ter essas dimensões para o momento de ação de graças, porque o nosso destino é o destino de Deus, é o destino de Jesus Cristo. Amor agapé, que a gente chama de ágape. É o amor da cruz. É um amor incondicional. Se o amor de Porneia está em um canto, o ágape está no outro canto, porque eu não preciso fazer nada para que o outro então me ame. Assim é Deus. Deus não precisa me curar. Deus não precisa me libertar. Deus não precisa fazer o ganhar na Mega Sena. É bom, né? Deus não precisa. Deus não precisa fazer nada na minha vida, porque eu amo Ele incondicionalmente, porque Ele me ama. Por que eu amo? Porque Ele antes me amou. Porque Ele antes derramou o dom do amor no meu coração. Mas eu só sinto isso se eu fizer o meu momento de ação de graças com intimidade. Se não houver intimidade, povo de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Infelizmente eu ouço por aí fora algumas pessoas dizendo assim: eu saí da igreja católica porque eu não encontrei Jesus. Não? Pois eu encontro Ele todo dia. Todo dia eu encontro Ele. Por exemplo, no terço, no Santo Terço, você encontra Jesus todo dia. Se você quiser se aprofundar mais no terço, quem tiver com o caderninho aí, anote e depois passa por outro. Existe um documento de João Paulo II que é dessa. Peraí, deixa eu fazer a grossura do livro. Acho que é mais ou menos assim. Dá para ler? Né? Se eu falasse assim, vocês iam ficar assim. Virgine Mariae, de João Paulo II. Ele explica que no centro de cada Ave Maria está Jesus. Que na verdade, quando rezamos a Maria, Jesus é o centro da Ave Maria. Então, como é que a gente não encontra Jesus? Na Eucaristia, como é que você não encontra Jesus? Porque não existia momento de intimidade na ação de graças. Então, quando Jesus toma o pão, dá graças, toma o cálice, dá graças, Ele quer nos mostrar que nós devemos então dar graças. Isto é, entrar na intimidade que Ele quis entrar conosco. Quando o padre vai colocar geralmente é o diácono, não sei se tem diácono. Não, né? Então, quando tem o diácono faz isso. Ele põe o vinho e uma gota de água dentro do cálice. E ele faz a seguinte oração em silêncio. Ele fala assim: pelo mistério desta água, deste vinho, concedei-nos, Senhor, participar da vossa divindade, vós que se dignou assumir a nossa humanidade. Porque aquela gota derramada no cálice, a água significa a humanidade que é mergulhada no sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus que vai transformar-nos no corpo dele, porque nós somos batizados. Pelo mistério desta água, deste vinho, concedei-nos, Senhor, participar da vossa divindade. Nós participarmos da divindade de Jesus. Vós que se dignou assumir a
nossa humanidade. Por isso que o momento de ação de graças é, na verdade, uma dialética de amor entre Ele e Jesus. É um momento de completo silêncio. É um momento que não existe outra coisa mais importante do que o Cristo que está dentro de mim, pela Santa Eucaristia. É um momento em que eu recebo dons. É um momento que eu recebo a graça que tanto eu preciso, que tanto eu almejo, sem ter o amor de Cornélia, mas porque Jesus Cristo nos ama com amor ágape. É um momento que eu resgato no matrimônio, porque quando eu entro na procissão de comunhão e recebo o corpo de Cristo, eu digo para o Senhor: hoje eu vou comungar pelo meu esposo, Senhor, pelo meu matrimônio. Hoje, Senhor, eu vou comungar pelo meu filho. Hoje eu vou comungar pela minha filha. Hoje eu vou comungar, Senhor, para a vitória. Cantamos aqui a vitória. E eu não me mexia muito porque eu estava olhando para o ministério, analisando o ministério, né? E pedindo a Deus: Senhor, eu convido ou não convido? Porque é Jesus que manda, né? Convido ou não convido? Jesus mandou convidar. Você falar não, vocês vão se ver com Jesus. Então, é um momento em que nós, então, verdadeiramente, estamos em relação íntima com Deus. E o momento no qual Deus nos dá bênçãos e graças. É o momento em que nós colocamos o nosso impossível nas mãos de Deus. Isso aqui, Senhor, eu não consigo fazer. Não dá, Jesus. Senhor, eu preciso que meu namorado seja um homem de Deus. Ele não quer nem vir para a igreja. Senhor, eu rezo, Senhor, faz 5 anos para o meu esposo, ele não me acompanha. Oh, Jesus, dá um jeito nesse homem. Toca o coração dele. Porque quando você, mulher, comunga pelo seu matrimônio, você é um só de seu marido. Então Deus te atinge. Quando você comunga pelo seu filho, você é um só, porque seu filho carrega o seu DNA. Ou ele carrega o seu gênero. Quando você comunga pelo teu irmão que não é da tua família, você é um com ele. Sabe por quê? Porque você é corpo de Cristo e ele também. O momento de ação de graças é um momento, então, por exemplo, no qual os músicos aqui que recebem a Eucaristia têm que dizer ao Senhor: Senhor, potencializa o meu dom, Senhor. Eu quero tocar esse baixo aqui, eu quero que curas aconteçam em cada nota que eu toco esse baixo, cada nota, cada sustenido que eu tocar nessa guitarra, Senhor, eu quero que a pessoa seja libertada, que o demônio vá embora da vida dela. Senhor, cada letra, cada canto que eu entoar nesse microfone, Senhor, eu quero que o inferno trema, que o céu derrame graça sobre mim. Seja eu barítono, contralto, tenor, mezzo-soprano, enfim, não interessa qual é o meu tom. Mas nós precisamos tomar posse da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no momento de ação de graças. É a posse de Deus que está dentro de nós. Teu filho é pequenininho, igual ele aqui, ó. Não fez a primeira comunhão ainda, porque é pequenininho. Você recebeu a Eucaristia, abraça ele. Faz a comunhão espiritual com o teu filho, para que ele cresça um homem de Deus, igual esse aqui. Eu acho que esse aqui é um homem de Deus, de verdade. Porque se eu pegar ele errado por aí, deixo no carro, tá com ele abrindo. Então nós precisamos ser homens e mulheres que tomam posse da graça. Ela também é uma menina de Deus, com certeza. Fecha seus olhos. Inclina a tua cabeça, vamos rezar. Vamos rezar porque a nossa oração vai invadir o céu. Por que é possível nossa oração invadir o céu? Porque o céu está no meio de nós. Porque Deus desce até nós. Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, queremos nos colocar diante de vós, os intercessores tendo as mãos sobre o povo. Vamos lá, poder, a autoridade de Jesus. Glórias a Ti, Senhor, por essa irmã que se ajoelhou diante da Tua graça.
Diante de vós, Senhor, nós queremos hoje firmar esse compromisso de fé convosco, pedindo ao Senhor, capacita-nos, Senhor, sopra em nossos ouvidos, sopra, Senhor, assim como o sacramento do batismo, a criança recebe o sopro no ouvido, para que ela se abra à graça de Deus. Sopra agora, Senhor, em nossos ouvidos, para que possamos te ouvir no momento de ação de graças. Senhor, nós sabemos que Tu conheces as nossas vidas, porque no Salmo 138 diz que eu conheço o Teu sentar e o Teu levantar. A palavra ainda não chegou à Tua boca e eu conheço toda. Então, Senhor, nós queremos entregar nossas vidas a Ti hoje, de uma maneira completamente diferenciada, como nunca fizemos, porque hoje nós vamos entregar nossa vida na coragem do Espírito Santo, e vamos perguntar a vós, Senhor, o que queres de nós? Senhor Jesus, o que o Senhor quer deste povo, dessa comunidade, igreja São Miguel Arcanjo? Senhor, o que o Senhor quer de nós, que estamos aqui a Te clamar humildemente, Senhor, o que queres de nós? Eu quero proclamar uma graça para você que vai assistir esta pregação. Você que vai assistir esta pregação, que você possa se ajoelhar nesse instante e receber em nome de Jesus a conversão na graça do Espírito Santo. Senhor, vinde, Senhor, ao nosso encontro. Encontrai-nos, Senhor. Se estamos perdidos, fica conosco. Fica conosco esta noite, Senhor, porque o dia declina. Fica conosco, Senhor. Nós queremos nos pedir hoje, estende a Tua mão, o Teu olhar de misericórdia sobre cada um de nós. Oh, glória a Deus, Senhor, por esse momento de intimidade, por esse momento de ação de graças. Glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor se revela a cada um de nós nesse instante. No mais íntimo do nosso coração, o Senhor se revela. Ouça o Senhor, humildemente, inclina o Teu ouvido às nossas orações nesse instante. E como o salmista diz, apressa-te, Senhor, em nos ouvir, porque somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. Tu és nosso, Senhor. Nesta noite nós queremos tomar posse do Teu senhorio em nossas vidas. Por isso nós estamos Te perguntando o que queres de nós, Senhor. Sabe, Senhor, existem alguns pecados, algumas falhas que nós não conseguimos, nos livrar. Então, pelo poder do vosso Espírito Santo, por essas mãos que estão impostas sobre esse povo, eu vos peço, na autoridade, ministro, servo Teu, Jesus, liberta-nos daquilo que nós não podemos, Senhor, nos libertar sozinhos. Cura-nos, Senhor, daquilo que não podemos ser curados pela medicina. Pelo poder do vosso Espírito Santo, Senhor, que o Senhor agora quebre todos os corações de pedra, para que nasça então esse coração de carne, aonde o Senhor hoje nos diz pela liturgia: eu colocarei a minha aliança dentro do vosso coração, eu vou falar intimamente convosco. Aleluia, glórias a Deus. Vem, Senhor, Maranatá, vem, Senhor, vem, Senhor,
Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Vinde, Senhor, pelo poder do vosso Espírito Santo. Estendei sobre nós o vosso olhar de misericórdia. Fica conosco, Senhor, porque o dia declina. Fique conosco, Senhor. Que pelo poder desta vez você seja curado e libertado de todos os males. Abençoai-nos, o Deus todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.